Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que estar realmente atentos é sobre esses conceitos aí. Se você não dominar esses conceitos, você não vai conseguir fazer um diagnóstico, ou seja, você não vai encontrar a causa. Então, o que é o diagnóstico automotivo, afinal? É o processo analítico para se encontrar a causa de um problema, que é o que você quer. É o que você quer. Você quer, quando o carro chega na oficina reclamando de alto consumo, baixo desempenho, o carro não pega, você quer o quê? Que descobrir a causa, resolver, entregar o carro para o cliente satisfeito, dinheiro no bolso e oficina com um cliente fiel, tá? Beleza? Eu tenho que saber sobre sintoma, o que é falha e o que é causa. Se eu não dominar esses três conceitos, eu não vou conseguir fazer o diagnóstico. Isso podem ter certeza. Então vamos ver o que é o sintoma. Vamos lá. Sintoma é a manifestação da falha, que pode ser vista, ouvida, sentida ou medida. Olha que legal, cara. Manifestação da falha. Vista, não precisa de ferramenta agora. Você viu um vazamento de óleo, você viu um vazamento de água, você viu a luz de injeção acesa. Pode ser ouvida, você viu um rolamento lá que está roncando. E sentida, temperatura, você vai usar os seus 5 sentidos, ou medida, aí você vai usar multímetro, scanner, osciloscópio. Qual é o sintoma que vai te dar mais trabalho? É o último, medida. E aí vai ter o outro conceito, falha. É a anomalia presente em algum componente ou sistema e que prejudica o seu perfeito funcionamento. Então, olha só, eu tenho uma falha, tá? É a anomalia presente. Beleza? Então, o veículo não pega. Não tem sinal do sensor de rotação. Aí pode ser o quê? Pode ser o sinal de sensor de rotação, pode ser o sensor de rotação, pode ser o chicote, pode ser o módulo que não está alimentando. Então, eu tenho a falha. Eu tenho um sintoma, o veículo não pega. Tu descobriu que não tem sinal do sensor de rotação. Aí tu chegou até a falha. Só que no final das contas, todo esse processo é para você chegar na causa. O que seria ela? É o motivo, a razão, a origem pela qual ocorreu a falha. Então, no processo de diagnóstico, o cliente está reclamando. Luz de injeção está acesa. Beleza. Aí você vai lá, vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar o scanner. Aí você vai descobrir que tem lá P0301, falha de combustão cilindro 1. Então, isso é a falha. Mas pode ser bico, pode ser ignição, pode ser compressão. Então, tu descobre lá que o bico está com problema. Então, você descobriu a causa. Beleza? Isso no decorrer do processo. Beleza pura? Então, no começo, a entrevista consultiva é fundamental, porque você vai descobrir o sintoma a partir da conversa com o cliente, tá? É interessante isso. Então, às vezes, se o cara vacilar, se ele não fizer a conversa com o cliente, aquela entrevista consultiva com perguntas abertas, não perguntas fechadas de sim ou não, é interessante você fazer perguntas abertas para você colher o máximo de informações. A partir daí, você vai descobrir a falha e depois de todas as análises, você descobre a causa. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, vamos lá. Tranquilo. Passando aí. Pré-requisitos para o diagnóstico. Opa! Eu tenho que ter esses pré-requisitos para eu conseguir fazer um diagnóstico. Primeira coisa é eu saber esses conceitos. Porque primeiro eu mato o problema onde? No papel. Tá? Isso aí foi um instrutor antigo, um professor, um mestre que nós já tivemos passando por aqui. E aí ele disse, tu mata o problema primeiro no papel para depois tu ir para o carro. Porque se tu for agarrar lá o carro complexo, vai tirando componente, vai para tentativa e erro, tu não consegue não. Beleza? Vamos ver quais são esses pré-requisitos. Primeiro é o reparador. É você que está aqui no chat, cara. Sou eu que estou aqui, é o Bex que está aqui. É o primeiro lugar, a primeira coisa. Conhecimento sobre o sistema mecânico e eletroeletrônico do veículo. E aí, meu amigo? Se você não souber, tá? Se você não souber o que é que está acontecendo lá, qual é o princípio de funcionamento daquele carro, imagina tu pegar um BMW, tu pegar um Mercedes. Cara, não estou falando já no top aqui. Por que eu estou falando desses carros? Cara, porque você não tem noção que o cara que trabalha com importados, ele não tiver literatura técnica, ele não vai trabalhar, tá? O Bergson, a gente vê aqui, nós dois, e a galera do suporte,
Informações aqui no material, na literatura técnica, injeção, rede de comunicação, cara, que se o cara não souber essa informação, ele não vai andar. A gente vai chegar lá. Ferramentas, scanner, multímetro, osciloscópio e literatura técnica, que darão suporte, apoio na realização dos testes. Mas espera aí, eu só vou ter conhecimento desse carro se eu souber como é o sincronismo desse carro. É correia, é corrente? Sim, ele é 4 cilindros, é 8 cilindros, como é que eu vou saber? Ele trabalha com injeção direta, a ignição dele, qual é o princípio? Ele vai dar quantas centelhas na partida? É múltiplas ignições ou não? Será que eu vou ver múltiplas ignições e vou dizer que é defeito lá no osciloscópio? Eu posso ter o equipamento top. Mas se eu não tiver essa informação, eu vou fazer um diagnóstico errado. Beleza? Então, não é só eu ter grandes equipamentos caríssimos, se eu não souber características daquele veículo, eu não vou fazer nada, eu não vou sair do lugar. E por último aí, o que é que eu tenho? Vamos lá. A estratégia. Eu já tenho conhecimento, eu já tenho as minhas ferramentas na mão, eu tenho o apoio da literatura, e agora eu vou ter que ter o meu mapa, o meu caminho, a estratégia que eu vou usar. Então, primeiro eu vou lá, vou testar isso aqui, vou fazer teste 1, tensão de bateria. Teste 2, eu vou ver os aterramentos. Depois, sistema de alimentação. Depois, sistema de ignição. E assim vai. Mas isso não é na hora feito maluco. Isso aí já é anotado, isso aí é o passo a passo, é seu plano de ação. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Em cima desses conceitos. Berg, me diga uma coisa, Berg. Vamos lá. Você vê muito isso, né, cara? Você está ali no atendimento, né? Às vezes você começa a passar essas dicas, você começa a passar esse passo a passo, né? E o reparador ele começa a ver que faz sentido. Me conte um pouquinho. Eu vou dar um exemplo de um caso de hoje, que às vezes, mesmo com equipamento, tu pode ir para um caminho errado. Um cliente que a gente tem, bem antigo, ele trabalha muito com linha de leilão, ali na Bahia. Ele estava com um Sandero 2020, um scanner que eu não vou mencionar qual foi, disse que a falha era, vamos lá, comunicação com o sensor de carga da bateria. Ele pediu o diagrama elétrico, consultou tudo correto. Aí, entretanto, continuava a falha. Ele usou um outro scanner, o qual ele veio a constatar que o defeito não era o sensor de carga, era o alternador, que estava faltando comunicação entre a central e o alternador pilotado por rede LIN. Aí ele foi dar uma conferida, só um instante, eu vou verificar aqui o chicote. Ele foi ver, tinham feito o motor do veículo, poucos dias atrás, e tinham ligado invertido o cabo do sensor de pressão do óleo no alternador e do alternador de pressão do óleo. Nossa, cara. Que é isso? Aí, ele descobriu isso hoje. Mas o diagnóstico de um equipamento, que ele não me falou qual que era, estava mensurando que era o sensor de carga, sem ser que era o sensor de carga. O problema em si era a rede linha entre o alternador e central de injeção. Olha só, pessoal, o acompanhamento, né? Ó, faz uma análise visual, cara, faz uma análise visual. Qual é o conector que está lá, quantos pinos, qual a cor dos fios, qual é a pinagem. Então, você tem que seguir isso, porque senão você vai ficar caindo em certas situações de defeitos colocados, né? E ficar a mercê de interpretação de código de falha, que é os maiores problemas hoje com os reparadores, né? Que estão ali no começo, é que ele fica refém do código de falha. O código de falha é só a febre, cara. Ali é só uma ajuda que te dá. Ó, vai por aqui, é uma dica. Mas você vai ter que olhar o quê? Monitor de dados, vai ver lá pressão de óleo, temperatura do óleo, temperatura da água, e assim vai, pressão do coletor. Então, você tem que saber interpretar as informações. Beleza, velho? Show de bola. Vamos lá para o próximo. Bom, ferramentas de diagnóstico. Pessoal, aqui, nessa aula, a gente não tem prioridade com ferramentas nenhumas. Ah, vamos fazer o diagnóstico só com osciloscópio, porque vocês sabem que eu gosto de osciloscópio. Mas não podemos negligenciar nenhuma ferramenta da oficina. Usa scanner, usa multímetro, usa osciloscópio, usa medidor de pressão de combustível, pressão de compressão, vazão e o que for. Porque uma ferramenta complementa a outra. Vamos lá, então.
Olha só. Quais são as ferramentas principais hoje que eu tenho na oficina? Ó, manômetro de pressão, vazão, pressão de óleo, pressão de compressão, vazão de cilindro, multímetro, osciloscópio e o scanner. A partir desse momento, o que é que eu vou fazer? Nós vamos apresentar a aplicação da literatura para maioria, para cada um desses equipamentos, dessas ferramentas, tá? E lembrando, scanner não vai salvar você. Scanner não vai te dar todas as soluções. Esse é um pensamento que eu vi aqui no chat agora e um reparador chamou a atenção. Muitos pensam que o scanner vai te dizer tudo. Ah, sonda lambda, vai dar código de falha de sonda lambda. O cara vai lá e troca a sonda, que é um dos sensores mais sofridos. Porque a sonda vai informar se tem problemas no motor. Então, geralmente tem problema no motor e ele vai informar quem é que vai sofrer, quem é que vai ser trocado, quem está dizendo que está com problema. Tem que ter interpretação. Nós vamos chegar lá. Então, como é que a gente aplica aí essas ferramentas, a literatura técnica auxiliando na utilização das ferramentas? Vamos lá. Vamos lá, pode passar. Primeira coisa, eu tenho um medidor de compressão. Aí um aluno vai lá, um dono de oficina, vai lá, um mecânico e me chama. Professor, eu estou medindo compressão. Faz o vídeo, pessoal, faz o vídeo. O medidor de compressão está aqui. Certo? Aí, começou. Olha aqui, professor, deu tanto. E funciona, professor? Professor, é para funcionar com essa pressão aí? Aí eu digo, não, meu amigo, o carro não vai funcionar nunca desse jeito. Menos de 7 bar de pressão em cada cilindro, como é que vai funcionar? Mas isso eu sei. Porque eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de informação técnica. Mas ele estava medindo lá, trabalho braçal, medindo, sem saber o que é que ele estava esperando ali. Pessoal, esse é caso real, peguei agora, faz 3 a 4 dias, tá? Então, tá aqui um exemplo, ó. Eu tenho informações de pressão de óleo, de volume de óleo, mas em geral aqui, compressão dos cilindros, 240 a 280 PSI. Então, se meu manômetro mede em bar, eu faço a conversão lá no Google, tem lá bem facinho. Você transforma em bar, PSI, o que você quiser. Então, você tem a informação que você precisa. Se não tiver com esse valor de compressão, tem alguma coisa errada. É a tua referência. Ninguém trabalha na automotiva sem referências, tá? Então, isso é fato. Tá aqui, manual de motores. O que é que eu vou ver lá? Pressão, capacidade volumétrica e metrologia dos motores. Então, manual motores, tu vai ver isso aí. Beleza? Então, muito